Ah, ele não está aqui. Ah, tá. Mas já começar com a pergunta que ele fez, antes, enquanto o Gui estava explicando, né? E você se lembra, ele perguntou que pediu para o Gui explicar, no caso da natureza da consciência, né, da visão budista, comparado à visão científica de que todo o universo material surgiu a partir do Big Bang, que originou uma partícula, essas partículas, a partir dessas partículas todo mundo físico surgiu, né? Em termos de consciência, como que isso seria, né? O que é isso que explodiu em um momento, que se explodiu em um momento, e que no momento da fertilização do ovo... Vou precisar mais da pergunta. Não precisa. A consciência lúcida. Porque o conceito da ciência, pelo que você explicou, né, é um processo. Pode ser um processo associativo, porque hoje a inteligência artificial é uma extrema associação de tabelas. Não, certo. Eu só acho de contextualizar e você resume. Tá. Ou seja, a ciência entende a consciência como um processo gerado ou por informações que se interagem ou, como ele colocou, por um nível quântico da interação entre os neurônios. Mas, dentro da visão budista, vamos dizer, a consciência é um princípio superior que vai ganhando, que lida com camadas inferiores. Mas não ficou claro, esse princípio superior tem uma materialidade altíssima? Ou é o quê? Porque nessa coisa de encarnar, está se falando sempre de um movimento de alguma coisa. É um movimento de alguma coisa. Então, eu gostaria que ele precisasse o que é essa consciência lúcida, que é o núcleo de cada ser. So he just explained a little bit about his question. Point is there any materiality in the consciousness that moves from the soul to gross and is there any materiality? So first, we had another previous question, right? On the Big Bang. Yeah. That's interesting. By the way, I think that the Big Bang that we are talking of is not the Big Bang for all the universe there really. It's just this universe. Então, voltando para o pensar do Big Bang que você começou na primeira vez que você perguntou, ele acha que o Big Bang que nós conhecemos aqui não foi o mesmo Big Bang para todos os mundos, para todos os universos. And then, even in the case of Big Bang, we do trace a beginning to the universe, to the world, whatnot. But then, for there to be a Big Bang, there has to be somewhere where the bang takes place. Então, or put otherwise, if there's a Big Bang, there's something that has to bang in the first place. And then somewhere where this takes place. So it is not the beginning per se, even of this universe. Então, mesmo imaginando, entendendo o Big Bang como o início desse nosso universo, né? Alguma coisa tem que ter feito bang, né? E isso deve ter acontecido em algum lugar. Então, mesmo para o nosso universo, dá para entender esse Big Bang como mesmo o início de tudo, per se. So from a Buddhist perspective, even if we accept the Big Bang is how the universe started, we could see that as a start of this universe, of this time, not necessarily of all the universe. And that kind of is in line with the Buddhist concept of what we call the four phases of evolution, where we talk of the world system going through the four phases of forming phase and abiding phase. Abiding. Yeah. And then dissolving phase, and then complete dissolution. And then the same cycle is repeated again. Even speaking of just one universe. Então, com respeito ao Big Bang, né, como ele já tinha dito, ele é entendido como sendo o princípio desse mundo, mas não de todos os mundos em todos os tempos, né? Mas ele coincide com a visão budista do surgimento e desaparecimento dos mundos, né?
disso, da criação dos mundos. E na visão budista, os mundos são criados eles existem em ciclos de 4 fases, né? De formação, de permanência, de dissolução e de completa dissolução. Isso ciclicamente. Essa é a visão budista da criação dos mundos. We usually speak of the habitat going through these 4 phases, and then towards the time the end of the forming phase is over, then beings happen to come. Em termos de, na visão budista também, os mundos são os habitats, né? Os meios, e no final dessa fase de formação, então quando os seres passam a habitar esses lugares. So I said, if we were to accept Big Bang, not to imply that we have difficulty with it, we can incorporate that, because the world system has to come into being, and then more specific way of coming into being could be the Big Bang. But nonetheless, we first wait for the habitat or the universe to form, and towards the end of the forming phase, then beings begin to appear. Então a visão do Big Bang ela não é conflitante com a visão budista, ela pode ser integrada, né? Porque por fim esse mundo que a gente habita nesse momento, ele passou a existir em algum momento, né? Poderia ser perfeitamente mesmo da forma como é explicada pelo Big Bang. Então no final, mais no final dessa fase de formação do mundo, então os seres passariam então a habitar esse mundo. So even following the Big Bang theory of how this came about, it has to come from somewhere. It cannot be that beginning per se, which has no beginning, nothing before that. It cannot be that. It has to have somewhere. It has to have something, no matter how minute or compact, whatever, from which this happens. So it is. It is not the beginning of itself, at least. If that's the beginning of the world and the universe, itself is not its beginning. It should have come from something. Though it may not be that physical, that concrete, but it has to be something. Então, embora a teoria do Big Bang seja compatível, assim, seja aceitável, vai dizer assim, na visão budista, o universo não pode ter surgido a partir do nada. Algo, mesmo que não seja tão concreto, tão físico, tão material, e tão grande, assim, mesmo que isso que existia antes fosse menor, muito pequenininho, mas ainda assim precisaria ter alguma coisa anterior. Não é possível se falar sobre alguma coisa que surgiu a partir de nada que tenha precedido, né? No tempo. Então, embora seja início, não é o início intrínseco, assim, per se, né, do mundo. Yeah, so even thinking of the world system itself, it has no beginning per se. It has to come from before and then from before. So when one can make a case of its being beginningless. Então se diz que os universos eles não têm princípio, né? E então sempre um universo surgiu a partir de algo que veio antes dele, então se diz que o universo não tem princípio. Yeah, so beginningless is not that easy to comprehend, but at the same time, if one has a problem with a beginning per se, beginning from something for which there is no cause, something coming without cause, and then everything following, having a cause, following a cause, if one has a problem with that, then although one may not have a positive proof of beginninglessness, but by the principle of exclusion, by the principle of negation, that's the best option you have. Então, talvez não é muito fácil, né, de entender alguma coisa que não teve princípio, né, algo sem princípio, assim. Alguma coisa que não teve uma causa, mas teve resultados e a partir daí as causas surgindo e se desdobrando, né? Então, se a gente tem dificuldade em aceitar o termo sem princípio, então por exclusão a gente poderia
entender que é uma hipótese possível, assim, porque dificilmente existiria, a exclusão seria de aceitar que alguma coisa que não tenha tido causa nenhuma, passa a existir, e daí a partir daí a causalidade começa a operar. Isso parece que não é muito, também, por exclusão, não é muito possível também, né? So we speak the same thing about consciousness. Então a gente fala, da mesma maneira a gente fala sobre consciência. Yeah. It has to come, the first moment of any given time has to come from somewhere. And in the case of consciousness, it has to be, by its very nature, it has to be consciousness type. Like in the case of material things, it has to be material in terms of its substance. It has to be material. No caso da consciência, o momento anterior da consciência, em qualquer momento, precisa ser outro momento de consciência, né? Assim como no caso da matéria, o que precede a qualquer momento que se está analisando ali, precisa ser material. No caso da consciência, precisa ser um momento anterior de consciência. So the question about the consciousness, I said, not a single concept. This very scientist, Roger Penrose, he in the course of his presentation, he says, oh, it is not like consciousness just flies by. It has a quantum structure to it, like that. So it's not so much like a consciousness just flying about. Rather, each consciousness, irrespective of how gross, how subtle, has to have a physical component. By physical, I do not mean gross material, but it can be energy, non-conscious energy, which has the quality of mobility, formation, and whatnot. So for every consciousness, it has to have a physical component, no matter how subtle. Então, toda consciência, independente de quanto sutil ou grosseira ela seja, ela precisa ter um componente que é físico. E por físico, ele não quer dizer que é material, que é grosseiro, assim, do ponto de vista material, mas é físico, tem propriedades físicas, de mobilidade, localização, tem uma estrutura, que é o que o próprio Roger Penrose também disse, né? Não é uma consciência, não é uma coisa que fica por aí esvoaçando, assim. Ela tem uma estrutura quântica, no caso do Roger Penrose, né? Da forma como ele disse. Então, mas mesmo para o budismo, qualquer consciência tem esse componente que é físico também, mas que não é material. In the classical Buddhist text, the metaphor we use for this relationship between the mind and its physical component is that of a rider and a mount. The rider and a mount. The mount, because of the mount, the rider is able to get to different places. Because of the rider, he is able to direct the way by seeing things. Então, esse componente físico, né, que está sempre conectado à consciência, na tradição budista existe essa metáfora do cavalo e do cavaleiro, né, do montador e da montaria. Tá certo isso? Montaria, né? Então, por causa da montaria, ela pode se andar, caminhar, né, se mover. Mas por causa do cavaleiro, ele pode dirigir aquela energia para lá, né? Então tem é como se fosse a energia sendo dirigida pela própria consciência. So at the grosser level, you can almost like separate the body and the grosser mind. Separate, not in the sense that the mind kind of subsides into the subtler one, and then you can leave the grosser body. At the subtlest level, at the quantum mental level, there is no way you can separate the two. They have been called this and that just for the sake of referring to them, but they are inseparable one entity. And based on that, we as a being has our mind and our body growing, dissolving. Likewise, in the case of the physical world, it's from the body part of it that almost like an extension of the body part of the consciousness that gives rise to the physical world. Então, a consciência, no nível grosseiro, né, ela pode a gente pode imaginar que quando no processo de
no processo em que a consciência vai se reduzindo ao nível mais sutil de consciência, existe uma separação completa do corpo físico, né? Mas o nível mais sutil, não existe como separar a energia da mente. Então elas sempre formam uma única coisa, no nível mais sutil, né? No nível grosseiro é possível separar o corpo da consciência, né? Em momentos a gente vê que se separa, o corpo deixa de ser consciente, mas nesse nível mais sutil, esse elemento de energia e de mente não são inseparáveis. No mundo físico é um pouco a mesma coisa, porque a partir de uma partícula pequenininha se constrói todo mundo físico, né? Mas no nível da consciência, mesmo no nível mais sutil, é impossível se separar o nível da energia do nível da mente. So, in terms of the exact form each process takes place, I don't think in the scriptures, at least one that I've come across, deals with the very nitty-gritty details. So that could be something that science explains that can be incorporated into it. But in terms of its having kind of begun the way science explains it, does not necessarily contradict. Because yeah, we have to come up with some process of how it forms, how it is formed. But in terms of the nitty-gritty details, there are some gross general details, but not nitty-gritty details of how things came about in terms of its composition. We do have some compositions mentioned, but one would have to kind of fine-tune their understanding, because merely word-to-word translation may not be sufficient. Então, nesse nível mais sutil, a gente fala, né, que já tinha falado na outra fala dele aqui, a gente fala que existe esse componente que é a energia e a mente, né, mas isso é só para que a gente possa compreender um pouco melhor a natureza da consciência, né. Não existe propriamente essa separação, e também é difícil de a gente encontrar palavras que expliquem como é que esse processo de redução a esse nível mais sutil de consciência acontece. Algumas coisas que a gente usa, algumas palavras que a gente usa na ciência e compreende, né, que funcionam para explicar como as coisas cientificamente acontecem, se aplicam a esses níveis mais sutis de consciência, como que eles se expandem, se materializam mais e se reduzem, né? Mas nesse nível mais sutil é um pouco complicado, a gente precisaria refinar um pouco mais a nossa linguagem para poder explicar mais detalhadamente o que acontece. Yeah, but when I say continuity, with no beginning, continuity, it's not to say that it's the same thing. Quando ele fala em continuidade, né, que não tem começo nem fim, ele não está dizendo que é a mesma coisa que se mantém ao longo do tempo. No, it is the continuity that is consistent. But in terms of its evolution, it can change. It can change, and that's the reason why we speak of how, from a sentient being, ignorant, deluded, we could evolve while maintaining that same continuum into a fully awakened being. Então, existe uma continuidade que tem uma coerência assim, ao longo do tempo, mas no nível sutil, mas no nível externo, mais grosseiro, muitas formas formas diferentes podem surgir ao longo do tempo. E é por isso que é possível que um ser deludido, ignorante, né, que não conhece a própria natureza, possa avançar no caminho até se tornar um ser desperto, né, um Buda. Yeah, não é a so, mesma coisa, mas tem uma continuidade aí. So similar to saying energy is constant but it keeps coming in different forms, likewise for us human beings, if we do not make special effort, we will keep changing, but not necessarily for the better or into the intended direction we want to. If we bring in intentional effort to play out with the situation, then that could affect the evolution and may drive it to an intended goal. Então, da mesma forma que a energia no mundo físico ela pode se manifestar de formas muito diferentes, né, embora ela se mantenha, exista uma continuidade, da mesma maneira a consciência também pode se manifestar de variadas formas, não necessariamente na direção
da iluminação, né, na direção numa boa direção. Ela pode se manifestar de uma forma meio errática, assim, não necessariamente no caminho que a gente deseja, mas se a gente colocar intenção, esforço, então essa continuidade pode ser direcionada, né, para o bem, né, para o resultado que a gente deseja. Yes? Só isso. Eu sempre presente. Posso fazer uma pergunta? Então, tem uma ordem aqui. Vou tentar, tem uma fila. Se a gente puder, até para mim fica mais fácil, se a gente puder deixar a pergunta mais concisa. Na natureza se diz que não existe o nulo, né, porque tudo é energia. Existe Não existe o nulo. nulo. Tudo é energia. Quer dizer, o nível mais sutil não é uma nulidade, Certo. é energia, né, se transforma em energia. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para ele sobre o que ele conhece sobre o conhecimento acássico, que seria como se fosse aquela fita de DNA nosso, dizem que é onde está guardado tudo que aquela consciência, sendo nós, cada um de nós uma consciência, né? Tudo que aquela consciência já viveu e viverá, e pensou, e agiu, e fez, está registrado nesse conhecimento acássico, que se assemelha como se fosse uma fita de DNA, só que energética. E nesse sentido, a consciência do nosso ser, ela estaria não perdida, né, quando você sai do mundo físico, mas ela está registrada nesse cordão energético, vamos dizer assim. So she's referring to, I don't know exactly if the word in English is correct, but it should be akashic knowledge. Have you heard this? Akashic? No. Well, she explained what it means. It says that everything that happened, that there is no zero point in the world. Everything that happens can be reduced to energy, and everything that happens to someone can be registered in this level of energy. So everything happened to me and all my existences can be registered in this level of energy, in this view. So in terms of consciousness, does it make sense how it should be understood in terms of consciousness? Nothing is lost. Everything can be registered in this in these levels. Oh, I see. Akashic. Is this Akashic? Akash. From Akash. Space. Yeah, space. It's almost like all pervasive knowledge. Akashic, space-like knowledge, right? So nothing is lost, everything is registered. Right? Yeah. It's comprehensive. Like in Akash. Akash is a Hindi term for space, right? Which is all embracing. So, but you explained it. I think to a certain extent we can say the same thing with consciousness, and that's how I understand regression therapy, hypnostic regression therapy. I understand that on the basis of everything being registered, then you could go back and retrieve them. And so is the case with energy also. If we could find a way to go back, definitely it would have left an impact. Perhaps would have left some kind of would have left an imprint that could be retraced. Retrieved. Então ela me falou que esse termo Akash em hindi significa espaço. Então talvez seja um conhecimento que tudo permeia. Isso que você está se referindo, né? E ele entende que sim, que com relação à consciência a mesma coisa acontece. Tudo que acontece com a gente fica registrado em algum nível, e é isso que pode ser recuperado numa terapia de regressão, por exemplo. Assim que explica a terapia de regressão, né? Tudo que nos aconteceu fica registrado ali como uma marca no contínuo de consciência, né? So there is even, I don't know how scientific
how scientifically valid this idea is if saying that if we could throw an arrow at the speed of light or something, when you hit it today, when you throw it today, it would have hit the target yesterday, something like that. So likewise, they speak of how you could go back into the time of Buddha and have conversation with it. I don't know how valid is that, but does seem to show some possibility. Even without that also, anything that has passed could not have been lost forever. If we have a way to kind of go back and trace, I think it could be retrieved. It would have left some impact. At the very least, what we have today is a result of what we had yesterday. So from a result point of view, there is some impact left there. Então a gente diz que se a gente desenvolvesse mesmo uma forma de voltar para um momento anterior e recuperar e poder reconhecer essas marcas que todas as experiências deixaram, então deveria ser possível, né? Porque as experiências todas deixam marcas. Ele falou que ele não sabe bem se isso é válido mesmo cientificamente, mas se diz que se você lançar uma flecha, se fosse possível lançar uma flecha na velocidade da luz, ela atingiria o alvo ontem, com relação ao momento que ela foi lançada. Eu não sabe qual que é a validade científica disso mesmo. Mas se fosse possível a gente voltar no tempo, encontrar uma forma de voltar no tempo e voltar ao momento em que o Buda, Deus do ensinamento está presente ali, teoricamente seria possível, né? A gente poderia verificar essas marcas que foram certamente deixadas no nosso contínuo de consciência. Oi. Então, aqui é ali, e o Arthur? Não. Então você... A minha pergunta é sobre vida, morte e reencarnação. Quando a gente vê no livro tibetano dos mortos, eles falam que logo após a morte, você passa por algumas experiências. A primeira delas é que você se defronta com um abuso. E se você é atraído espontaneamente, se você se identifica com esse abuso, você deve ir nesse abuso. Se você tiver algum tipo de receio, de medo, então você entra no primeiro guarda. No primeiro guarda é onde vai ter, você vai ver os parentes, as coisas bonitas, as coisas cinematográficas. Mas tenha em mente que isso é ilusão. Isso não é real. Isso é o segundo guarda. O segundo guarda, onde está tudo espírito, só tem dores e tal. Mas antes de você sair do primeiro guarda para o segundo guarda, vem a segunda possibilidade, que é a luz. Então, a pergunta é essa. Não seria esse o caminho, a busca dessa dissolução, dessa luz, e não buscar a reencarnação, uma melhor vida e tal? Assim como quando o Buda transcendeu, ele chegou à conclusão de que o sofrimento era inerente ao ser humano. Ele tinha que largar tudo aqui. Ele só conseguiu largar quando entendeu a natureza dele. Então, essa seria a extinção. Se não há busca de extinção. Vamos lá? So his question is regarding the life and death and reincarnation. So in the Tibetan book of that, it is said that right after the death, moment of death, one has this experience of light, very bright light. And then if you are drawn to it, you should go. You should spontaneously let yourself merge with this light. And if you don't do this, if you have any doubt, or if you don't do this, then you get into the bardo when you see very many appearances of your parents, of your family members, and that. So, but this should be seen as an illusion. So it should not go after this. So the question is shouldn't we try to go into this light, to merge with the light, instead of searching for reincarnations of doing things, and wouldn't be the case of seeking the extinction into this light? Exactly. Exatamente. Yeah, exactly. That's the effort.
So that's why in the scriptures, theoretically, Buddhahood, which means end of conditioned, uncontrolled cycle, bondage to birth and death, would have ceased when one has attained Buddhahood. So theoretically, we say, if we have the potential to attain, theoretically, not anyone has so far done in the history, although we can speak of someone who has done in one life, but not in one sitting. So the theoretical validity for that is we have the clear light mind, or the seed for that with us, and we can access it, and then kind of activate that to the point of fully functional at that level, which would be a state of being where no karmic influences can ever enter. And so that would be abiding in the clear light mind. We make. Can you? Do you want? Can you discuss? Yeah, step by step. Então, o que ele está dizendo é que exatamente isso, né? Que exatamente o estado de Buda, ou a iluminação, é justamente interromper esse ciclo incessante de mortes e nascimentos e do sofrimento. Então, isso seria interromper esse ciclo incessante de condicionado de mortes e nascimentos, seria justamente atingir a iluminação. Né? Então, o ponto é que, assim, embora seja possível em uma vida, né, em uma única vida, você atingir a iluminação e reconhecer esse estado que você disse, é muito difícil que seja numa única tentativa, assim, porque o que é necessário é que, assim, durante a prática, durante a vida, a gente repouse nessa clara luz da consciência que está presente em nós neste momento, né? Mas cultive isso, se torne cada vez mais, deixe que essa clara luz, que essa semente de clara luz, vamos dizer assim, da consciência, se torne completamente funcional durante a vida. Então, repousar na consciência da clara luz durante a vida. Isso significa que essa consciência, esse nível de consciência, ele não seria influenciado pelo karma. Então a gente poderia fazer isso, praticar isso para tornar essa clara luz, que é meio que uma semente hoje para nós, completamente funcional. So, when we speak of activating the clear light mind, which is the subtlest clear light mind, in a wakeful sitting, then that involves making special effort to make it manifest. And that would mean, finding one's way through, or kind of, sorting through the layers and layers of gross mental states, including different layers of conceptuality, etc. So that would mean making a deliberate attempt. But at the time of death, that occasion happens naturally. That clear light mind dawns naturally at the actual state of death. So if only we could familiarize with that process, which is what practitioners do in their practice sadhanas. They simulate the processes of death with the inner and outer appearances associated with each stage, so that they could be familiar enough to, when it naturally dawns, they will be able to recognize it and employ that on the path. Então, o que o praticante faz para ativar essa consciência da clara luz é encontrar uma maneira de se livrar de todas as camadas de estados mentais e outros conhecimentos cognitivos que estão sobre essa consciência mais sutil, né? Então, o praticante, por meio de sadhanas e de práticas que demandam um esforço, né, nesse sentido, demandam dedicação, né, ele vai encontrando essas maneiras de atravessar, de dissolver essas camadas de obscurecimento, né?
Então, na verdade, o que ele faz é se familiarizar por meio das sadanas, se familiarizar com o próprio processo de morte. Ele vai reconhecendo os estágios, porque no momento da morte, o que vai realmente acontecer é que a clara luz, ela se manifesta espontaneamente. Mas o praticante precisa ter se familiarizado com esse processo para poder reconhecer no momento da morte, ser capaz de reconhecer e ser capaz de tornar aquilo de novo funcional. Se identificar com isso. Se identificar. Familiarizar e tornar aquilo funcional. Familiarize in the sense of what are the inner signs. There are inner appearances, external appearances which will be seen by the others, and also felt by you. But there are 8 inner signs, inner appearances to the mind by which one could keep track of the stages. And then, as I said, towards close to the death, one would be not conscious, but one could kind of at least set an intention now to stay in a calm, positive state of mind and enter into that into that state through with such a state of mind. So that's how one trains in that. And the reference to this state as clear light, I think that is it is by no coincidence that this state of death, when the subtlest clear light mind appears, that kind of a mind is called clear light, not by mere coincidence, but with a special, special purpose. So not only the mind is called clear light mind, but during that time what one experiences is a bright, clear light. And if one misses that, that's when one would have passed that state into the part of the new process. That's when the karmic influences come, and that's the delusions. Então, o que o Geshe explicou aqui que nós podemos nos familiarizar com os 8 estágios da morte, os 8 sinais internos que surgem no processo de morte. Também tem aparências externas que correspondem a esses sinais internos, né? Mas a gente poderia se familiarizar com esses sinais internos do processo do morrer, né? Nos últimos estágios ali a gente não vai mais ter consciência, possivelmente, mas a gente pode estabelecer a intenção de permanecer calmo para que quando no processo da morte mesmo a clara luz apareça para nós, a gente possa identificar, né? E ele daí estava dizendo que não é por acaso que essa clara luz se chama clara luz, né? Porque realmente não é por coincidência, não é só uma coincidência, assim. Porque realmente a experiência que a pessoa tem é de uma claridade, de uma luminosidade, assim, né? É a experiência que a pessoa tem. Mas daí, se ela perder isso, porque a gente perdeu várias vezes, né? O Geshe não falou isso, mas a gente perdeu várias vezes essa oportunidade. A gente não reconheceu porque ele está arrependido de ano, né? Mas se a gente perder isso, essa oportunidade, a gente então entra no barco, né? E aí o karma começa a se manifestar na forma das várias aparências. Isso é criação também. Criação, Isso é criação também. Oi. Sim, sobre a consciência. Às vezes a gente fala da consciência como um estado, né, um nível a ser atingido, né, um estado de consciência, um nível de consciência. Mas, do outro lado, se eu entendi bem, vocês falam também na consciência que necessita de um suporte material. Tem que estar conectada com a mente e pode, poderia, né, inclusive, ser reduzida, né, ao mínimo de consciência, né, uma coisa desse tipo. Então, a minha pergunta é a seguinte: seria possível existir um quantum de consciência? Se for afirmativo, né, poderia ser detectado, então, né, desenvolver um aparato que pudesse detectar um quantum de consciência? So his question is, he was just confirming what you're saying about the level of consciousness, that sometimes at the bottom of the very subtle level there is this physical component also. So his question is, would it be possible to develop some kind of equipment or method to detect this quantum state of mind?
Some researches are being done. Tem se feito pesquisas a respeito disso para poder detectar esse nível mais sutil de consciência. Yeah, in the Tibetan community, we have this phenomenon called Tukdam, meditative state at the time of death. Então, na comunidade tibetana se conhece bem esse estado de Tukdam, que é um estado do processo de morte. Where the person would have been declared clinically dead long time ago, maybe a week or two, but the body is still maintaining glow, luster, although there is no sign of any brain activity, no breathing, no heart beat, none of that. It would totally meet the criteria of clinical death, but still the body doesn't decompose, even without any artificial, cooling systems, all of those. Então, se conhece bem esse estado de Tukdam, que é um estado em que a pessoa morre clinicamente. Ela tem todos os critérios de morte. Então, o coração para, a respiração para, o cérebro não tem nenhuma atividade cerebral que possa ser detectada. E ainda assim a pessoa permanece 1 semana, 2 semanas, sem que o corpo se deteriore. De jeito nenhum, mantém o brilho, o vigor, a aparência física, ainda é de vivo, né? Temperatura só no coração, na verdade, mas sem que nenhuma artificialidade para esse processo acontecer assim seja feito. Então, não está no sistema de refrigeração, nada disso. Acontece naturalmente, esse processo acontece naturalmente. Yeah, so for some time, for quite a long time, scientists have been interested in this. And His Holiness the Dalai Lama has also joined hands with them in allowing for this to be looked at. So the equipment are left in Dharamsala. For long, the equipment just remained without being used because there was no one dying. but then when eventually it happened that there were some such cases of people staying in Tukdam, particularly one who was one of my teachers, who remained in Tukdam for I think 20 days. And as soon as His Holiness was informed of this, he had a team sent down, and they put on the electrodes, all of those. And I think, I don't know the actual details of it, but 2-3 weeks after he had died, there was some movement in the reading, in the meter, and that was recorded, and the data were sent to a neuroscientist who has been very close to His Holiness, has been very much part of his mind and life. Richard Davidson. So to his lab, this has been sent. So they are doing follow-up work on that, as well as on many other cases like this. So it will vary. Some will remain for a few days, some a week, some another week. Like in the case of His Holiness's own tutor, he remained for 15 days. Então, os cientistas têm se interessado por esses casos de Tukdam, né? Então, tem uns aparelhos ali, já em Dharamsala, só que ficam lá um tempão porque as pessoas acabam que não morrem, né? Você espera alguém morrer para fazer lá o negócio. Então, mas tem os aparelhos lá guardados, equipamentos guardados. Teve um caso de um professor, de um praticante, um grande praticante que era professor do Geshe, que morreu e ficou 20 dias em Tukdam, e eles foram lá e botaram eletrodo para todo lugar, lá no corpo do professor, e eles fizeram medidas durante um tempo. E parece que teve algum registro de movimento com os sensores ali, né? E daí todos esses dados foram enviados para o laboratório do Richard Davidson, que é um neurocientista muito próximo do Dalai Lama, que estuda, muito interessado nesses processos, né? E muito próximo do Dalai Lama, no Life.
Então isso tudo foi enviado para o laboratório dele. Mas é isso, eles continuam se interessando, assim, querem investigar esse tipo de acontecimento, assim, e tem pesquisado. E isso acontece, já aconteceu várias vezes, né? O próprio tutor do Dalai Lama também morreu, entrou nesse processo de tutão e ficou por 15 dias ali. In the most ideal situation, it could be a case of someone able to extend the life, manifest life of that clear life mind for those days, and employ that into a meditative attitude, mostly insight into subtle dependent origination, some kind of a meditative contemplation. So they could be arresting that state of mind, and not only just merely arresting it, but employing it into meditative state, or employing kind of making it to perceive emptiness, to perceive the deep insight. So that's the understanding. Então, o propósito de se cultivar essa familiaridade com a mente de clara luz, com a consciência de clara luz, não é só essa manifestação no momento da morte, mas de empregar esse estado de mente para investigações mais profundas sobre a natureza da vacuidade, sobre investigações meditativas, propriamente. Então, idealmente seria esse o caso da razão pela qual se cultiva esse tipo de consciência no estado em vida. So, in the most ideal sense, it could be either having attained a higher state of attainment, awakening, then leave the gross body in that state, or at the very least, leave a very strong Dharma imprint on the subtlest mind to then carry on from where one has left in the next life. Então, essa prática, esse reconhecimento da mente clara luz poderia ser profundo o suficiente, idealmente, né, para abandonar o corpo físico de uma vez e atingir esse grau mais elevado de realização, ou pelo menos, durante o processo de prática, gerar marcas suficientes para que numa próxima vida, caso isso não aconteça, caso a praticante perca essa oportunidade de se iluminar naquele processo, mas pelo menos deixar marcas fortes o suficiente para que na próxima vida ele novamente encontre o caminho e continue desenvolvendo a prática. So usually that happens in a natural death. Natural death, not necessarily without illness, but without having met with any tragic accident. Então esse processo de Toktam, né, de reconhecimento da clara luz, ele naturalmente ele pode ser reconhecido na morte natural, né? Não necessariamente uma morte sem doença, mas uma morte que não seja trágica, né? Que permita que o praticante reconheça. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão de criação de novos seres. Aí o Luiz falou que a inteligência artificial ela não poderia, assim, de modo computacional, criar consciência, né? Essa consciência teria que vir de outro lugar. Aí ele sugeriu, por exemplo, vamos supor de um ser que quando morre, né, essa consciência poderia ir para esse computador, né? Então, estava pensando em duas perguntas. Primeiro, o que levaria uma consciência dessa, né, a escolher, né, e se localizar num computador, né? Primeiro, pode ser uma pergunta bem aberta. E segundo, se cientistas poderiam manipular, né, essas consciências nesses momentos da morte para capturar essa consciência e induzi-la e colocá-la no computador, né, de modo que ela tivesse, de uma certa forma, um poder, não é, na geração, talvez até na compulsão desses novos seres, né? E é possível a gente pensar um pouco nessas duas questões. So regarding the creation, the possibility of creation of new beings, what would lead
consciousness to choose, be born into a computer. I see. And this is one question. The second question would it be possible for scientists to somehow capture the consciousness and put it into a computer and then really force some kind of consciousness to be born into a computer? Because when we are talking of capturing the consciousness, it is actually captured in our body. It is trapped there, so long as we are, but not with our will at this point. It is capturable at the gross level. At the subtlest level with which we make the transition, that is very subtle. Even the energy component of it, which is physical, but nonetheless, it is so subtle that it can penetrate walls and whatnot. So we can think of very, very subtle atoms. We can go to the last we can speak of this subtlest energy with the subtlest consciousness. It can, what do you call, pass through walls and whatnot. So it will be difficult to capture. But gross consciousness, it is captured in our body. I don't know if scientists can come up with the ways by which they could capture the gross consciousness, because that is inseparably linked to the subtlest consciousness. And from a Buddhist perspective, it's being captured and trapped in a particular body, and it's being driven to a particular body, particular situation. It's all the karmic force. Então, essa pergunta, ele juntou a resposta aqui. Primeiro ele falou assim, que é porque, na verdade, a mente grosseira, ela está capturada realmente, está presa, está aprisionada dentro do nosso corpo físico, né? Mas esse nível mais sutil de mente, ele não pode ser capturado, ele atravessa a parede, ele é muito, muito sutil, né? Não tem como ele alguma coisa se curar, né? Porque ele é capaz de atravessar qualquer matéria. Então ele não imagina como isso poderia ser capturado. Talvez se os cientistas conseguissem capturar um estado grosseiro de mente, mas também seria indivisível desse nível mais sutil. Então ele não entende bem como isso poderia ser. E o tipo de corpo pelo qual esse contínuo de consciência sutil vai seguir, ele depende das nossas marcas kármicas. Então ele é dirigido pelo karma. Né? Que tipo de corpo essa consciência vai habitar, vamos dizer assim. É dirigido pelo karma. Its very nature is undiluted by karma, but it can be driven by the karmic force. Karmic force in the sense of our own instinctual habituation force that will drive it, but its very nature is not diluted by karma. Então, embora a natureza fundamental da consciência, essencial da consciência, não seja poluída pelo karma, né? Porque ela é pura, ela é clara, é a clara luz, ela pode ser dirigida pelo karma, como se fosse assim, adventiciamente, assim, dirigida pelos impulsos kármicos, né, pelas nossas propensões habituais, que é o que a gente chama de karma. Yeah, So someone have the karma to be born into a computer. Oh, I see. Oh, we are so different people. So when we see the computer kind of becoming sophisticated and whatnot, we could wish, oh, I wish I were a computer. That is good enough of a drive to when things come together to drive you there. So be careful what you wish. Então alguém poderia ter essa ideia desse karma, né, de renascer como um computador, né? Aí ele falou assim, as pessoas são tão diferentes que é capaz mesmo, os computadores estão ficando tão sofisticados que alguém pode olhar, eu queria ser tanto seu computador, né? E vai que daqui a pouco a gente nasce computador, então tomem cuidado com o que vocês desejam. In our daily life, when we wish something, unless we exercise restraint, our body is moved there. Na nossa vida, quando a gente deseja alguma coisa com muita força, nosso corpo acaba se dirigindo para lá, né? Every move we do is
driven by the intentions, by a wish, by the intention. Todos os nossos movimentos, eles são direcionados pelas nossas intenções, pelos nossos desejos, né? So I'm not saying that being born as a computer is bad, Então ele não está dizendo que renascer como um computador seja ruim. but if it's not what you like, then be careful. Mas se você não quiser, se não é isso que você quer, então toma cuidado. Gente, muito obrigada. A gente até passou do tempo aqui e agradeço a vocês a atenção, as perguntas interessantes. Agradeço a Giane pela tradução, Yeah. como sempre. E muito obrigada ao Bicho. Gente, boa noite. Muito obrigada. Até a próxima.